nós fomos chamados para fazer a diferença. E eu quero começar esse papo aqui mediante uma situação que aconteceu. A gente falou de visão lá, eu de novo estou falando aqui sobre isso, e eu recentemente fui procurado por uma pessoa que quis conversar comigo, falando um pouco da história que ele estava vivendo na sua vida profissional, e ele falou para mim, olha, está acontecendo o seguinte, meu negócio é bom, meu negócio dá certo, meu negócio é maravilhoso, eu ganho dinheiro no meu negócio, só que eu não tenho mais prazer de estar lá. Eu chego lá, eu não sinto vontade de estar ali, eu não sinto vontade de fazer nada. Eu perdi toda a alegria, eu perdi toda a motivação que eu tinha para tocar o meu negócio. E eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto mal com isso. Aí eu virei para ele e perguntei, eu logo identifiquei um ponto, falei, cara, qual é a visão que você tem para a tua empresa? Ele falou assim, não tenho mais nenhuma. Eu falei assim, cara, você não tem visão? É por isso que você não tem mais alegria de estar lá. Porque se você não tem uma visão, você não tem o que construir, você não tem um sonho, você não tem um objetivo, você não tem um projeto, você não tem nada que te motive a sair de onde você está para ir para algum lugar. E é muito complicado quando a gente permite que isso aconteça com a gente, quando a gente tem a nossa visão bloqueada, a nossa visão roubada, sabe? E isso é uma coisa tão importante, porque a motivação, ela traz, na verdade, a visão, ela traz para a gente a motivação. Porque motivação, gente, é, na verdade, uma palavra que é formada pela junção de motivo mais ação, ou seja, é o que me motiva a agir, é o que me leva a alguma coisa. E o que me motiva, então, a fazer alguma coisa? É eu querer algo, eu tenho o objetivo de fazer algo. E eu quero falar para vocês que Deus, Ele quando nos salvou, Ele quando nos uniu como igreja, Ele não fez isso para que a gente ficasse quietinho, Ele fez isso porque Ele tinha um motivo, porque Ele tinha um objetivo. Ele sempre teve um propósito para cada um de nós, sabe? Eu acho muito interessante que Jesus, Ele sempre teve essa coisa de deixar muito claro para todo mundo que Ele estava aqui com um objetivo. Jesus ele não veio a passeio ao mundo, Ele veio ao mundo com um objetivo. O objetivo dele era fazer com que nós fôssemos unidos ao Pai, agora como filhos, e dessa maneira pudéssemos ter a vida eterna. E o tempo inteiro ele falava, porque o reino de Deus é dessa maneira, porque o reino de Deus, ele ficou o tempo inteiro aqui, trazendo para nós uma visão ampliada do que seria o reino de Deus, algo que ele conseguia enxergar, que ele tinha uma visão daquilo, e ele queria, na verdade, transmitir isso para os seus discípulos. A grande sacada de Jesus era o seguinte, ele tentava revelar a visão de uma realidade que ele conhecia, mas que os discípulos ainda não conheciam. E ele fazia isso como? Andando com eles, comendo com eles, fazendo milagres junto com eles, agindo junto com eles, porque ele queria que houvesse, junto aos seus discípulos, um foco, uma visão clara, que eles estavam sendo chamados para algo muito maior. Sabe, essa visão de mostrar um quadro maior, que era o que Jesus fazia, tirar eles daquela visão apenas daquele mundinho que eles estavam e levar eles para uma perspectiva de visão muito mais ampliada, queria falar para eles o seguinte, olha, eu quero tirar você de enxergar só o que os teus olhos naturais estão te mostrando e te levar para algo que somente você vai encontrar através dos seus olhos espirituais. Isso é algo que realmente fascina a gente. Um Deus que sabia para que estava aqui e que queria mostrar para a gente que a vinda dele tinha um objetivo para nós e esse objetivo envolvia as nossas vidas, mas também envolvia outras pessoas que ele ia colocar do nosso lado. Então, gente, essa motivação que Jesus passou para nós e essa ideia de a gente ter uma visão, ela, na verdade, ela é alimentada por um propósito que está vinculado a uma visão de algo maior. Em Lucas 4:43, fala o seguinte, Jesus disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Olha que interessante, fala assim, gente, olha só, eu estou aqui por algum motivo, eu tenho que pregar em tudo quanto é que é lugar. Ele fala assim, eu não fui chamado para ficar só aqui não, eu tenho que falar com um monte de gente. E eu quero falar para vocês que nós também temos esse chamado na nossa vida, um chamado de influenciar a vida dos outros através do amor de Deus para o reino de Deus.
É assim que a gente faz a diferença na vida das pessoas. É isso que vai levar a gente para o novo patamar, para o patamar para o qual Deus planejou que a gente esteja. Olha, Jesus ele usou todo o seu tempo de relacionamento, seu tempo de convivência com os seus discípulos, para preparar eles, para que eles disseminassem aquela palavra, para que eles disseminassem uma mensagem revolucionária, para que ele formou, na verdade, cada um deles, para que eles fizessem a diferença. Quando o apóstolo Paulo fala assim, sedes imitadores de mim, como eu sou imitador de Cristo, ele está falando o seguinte, cara, faz o que Jesus fez. Significa que a gente tem que agir daquela maneira e a gente também tem que formar outras pessoas para que elas façam a mesma coisa. Vou repetir para vocês, nós fomos chamados para ser influenciadores que vão fazer a diferença nesse reino. Eu fiquei muito feliz há umas semanas atrás, quando eu recebi uma pessoa aqui no Nova Café, que ela veio à igreja, eu perguntei, você já frequentava alguma igreja antes? Falei assim, não, eu nunca vim a uma igreja. Falei, mas como é que você chegou aqui? Ela, porque eu vi a transformação na vida do meu chefe. O meu chefe, ele era uma pessoa e hoje ele é uma pessoa completamente diferente. Então, eu quis saber o que tinha acontecido com ele. Ele falou para mim que ele passou a vir aqui e que desde que ele veio aqui, a vida dele foi transformada. Então, eu quis conhecer esse lugar. Isso é você fazer a diferença na vida das pessoas. Na verdade, esse é o verdadeiro testemunho que a gente dá. Quando não é fruto da gente repetir versículos bíblicos, como se nós fôssemos grandes papagaios gospels, né? Que eu sei tudo de cabeça, mas não sei aquilo às vezes no meu coração, mas quando a sua vida representa efetivamente aquilo que você crê. Essa é a grande verdade. Quando você vive a vida que você foi chamado para viver, e quando a vida que você vive, você influencia quem está do teu lado, quem está perto de você. Sabe, eu quero falar para vocês que Jesus ele não chamou a gente para ficar estagnados, sentadinhos no banco, dentro da nossa zona de conforto gospel, aonde é maravilhoso eu sentar aqui, escutar uma palavra, cantar uma música legal e depois eu ir embora achando que eu fui alimentado. A verdade é que nós temos que entender que o nosso chamado como membros desse do corpo de Cristo, a gente tem que se comportar de uma maneira onde nós somos renovados continuamente, porque aquilo que a gente recebe, a gente transporta para fora e com isso a gente abre espaço para receber de novo, receber de novo, receber de novo e está fluindo ali o tempo todo. Você quando está aqui hoje, nessa quinta-feira, você na verdade está sendo capacitado por Deus para fazer a diferença na vida de um monte de pessoas. Pessoas que talvez você nem conheça vão ser impactadas por aquilo que você vai estar muitas vezes influenciando na vida de uma outra pessoa. Então, o que você faz aqui hoje não é simplesmente se alimentar de algo que vai ficar só para você. Na verdade, você está se alimentando de alguma coisa que vai fazer a diferença, que também vai ser alimento na vida de uma outra pessoa também. Isso é você fazer a diferença. Eu quero falar para vocês que eu afirmo que Deus está falando, na verdade, hoje, para algumas pessoas aqui que precisam sair da zona de conforto. Sabe? Essa pessoa que conversou comigo, ela admitiu que muito do que ela estava vivendo dentro da empresa dela, que estava levando a essa situação de não se sentir mais motivada, era porque ele verdadeiramente estava dentro de uma zona de conforto. E eu quero falar para você que, muitas vezes, a maneira que o inimigo ele faz para que você não cumpra o teu chamado é te colocar na zona de conforto. Porque você está numa zona que você está feliz, você está contente ali, e você fala, para que eu vou me movimentar? Se eu me movimentar, eu corro risco. Eu vou correr risco para quê? Eu vou ficar aqui onde eu estou quietinho. O problema é que eu chamo a zona de conforto de zona da morte. Porque quando você fica parado num lugar, que você não sai dele, que você acha que ali tem tudo que você precisa, na verdade você está abrindo mão de viver o melhor de Deus para a sua vida e você vai definhando naquele lugar. E não é isso que Deus quer para a gente. O que Ele quer é que a gente avance, que a gente vá muito além. Cara, eu e você não temos noção do que Deus tem preparado para as nossas vidas. E a gente não pode abrir mão disso por achar que está tudo bem, por achar que está gostoso nesse lugar. Olha, eu tenho uma história muito engraçada. Eu conheci um cara que ele achava que a vida dele era maravilhosa, que tudo era muito bom. Só que ele nunca tinha saído do lugarzinho onde ele morava. Cara, o dia que esse cara foi aos Estados Unidos, ele voltou com a cabeça virada. Por quê? Porque ele mudou o referencial dele. E eu quero falar para você que essa história aconteceu com várias pessoas. Gente que sai de onde está
de uma cidadezinha. Essa pessoa até morava no Rio, mas ele achava que o mundo era o Rio de Janeiro. O dia que ele foi conhecer Orlando, ele já achou que o mundo era muito maior. A gente não tem noção do que nos cerca em termos de mundo espiritual. A gente não tem noção do que a gente tem à nossa volta em termos do que há a ser conquistado através da nossa fé, através daquilo, do poder que foi colocado em nós, em Cristo Jesus. E por isso eu quero falar para você nessa noite, decida fazer a diferença. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar, porque fazer a diferença não é algo que vai acontecer porque você ficou quieto e um dia deu tudo certo. Eu fiquei conhecido, eu fiquei famoso, todo mundo agora me segue. Não, você só vai fazer a diferença se você tomar essa decisão. Pessoas que alcançam alguma coisa é porque se movimentaram nessa direção, não porque ficaram paradinhos ali quietos. Sabe, eu acho muito interessante o que Tiago fala. Eu vou compartilhar aqui com vocês Tiago 21, de 14 a 22, que fala o seguinte: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmãs que precisam de roupas e que não têm nada para comer. Se você não lhes der o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha que coisa interessante. Outra coisa, mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus. Ótimo, os demônios também creem e têm medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Cara, aqui em nenhum momento Tiago está querendo dizer que a pessoa é salva por causa das suas ações. Também não está contradizendo, né, o ensino de Paulo. Mas, na verdade, o que ele está enfatizando é o exemplo seguinte, que a fé verdadeira sempre ela é expressa através de ações. Então, se eu tenho uma fé, se eu creio em algo, se eu fui impactado por algo, através da palavra, do poder de Deus, eu só posso verdadeiramente mostrar que eu realmente tenho fé no momento que isso significa que eu estou tendo ações que mostrem isso. O que adianta eu falar que eu creio em Deus, mas eu me transformei numa pessoa medrosa, que não tem sequer a coragem de falar dele para uma outra pessoa? Onde é que está a minha fé? Onde é que está a minha fé na proteção dele? Onde é que está a minha fé em que eu estou cumprindo um chamado para ele? Como é que eu posso ver uma pessoa passando necessidade e não fazer nada por ela porque eu acho que não é o meu papel? A verdade é que a gente pode fazer a diferença de várias formas. Desde um abraço que você dá numa pessoa que está passando por uma dificuldade, a orar por uma pessoa que naquele momento não tem uma esperança, a dar um prato de comida para alguém que está passando fome. Mas a verdade é que o mundo ele necessita de pessoas que estejam dispostas a agir. Pessoas que estão dispostas a agir. E melhor ainda se essas pessoas tiverem o nome de Jesus dentro delas. Porque aí verdadeiramente as pessoas vão poder dizer, os cristãos fazem a diferença. Os cristãos são realmente aqueles que fazem a diferença, porque eles não estão apenas falando da boca para fora, mas eles estão agindo verdadeiramente. Olha, a fé verdadeira, ela sempre vai ser expressa em ações. E se você quiser realizar e conquistar coisas grandes, você precisa então ter atitudes que vão fazer essa diferença. Olha, teve um dia no carro que saí de casa e eu adoro orar no carro. Eu tenho eu gosto de orar no carro, eu gosto de orar andando de bicicleta. E eu comecei a ter um papo ali com Deus sobre algumas coisas. E foi um tempo de adoração. Eu comecei a falar assim, poxa Deus, obrigado porque você é muito bom, obrigado porque você é meu provedor, obrigado porque você cuida da minha vida. Não foi um tempo de petição, foi um tempo literalmente de adoração ali. E foi interessante que no momento que eu estava ali fazendo aquele momento de adoração,
eu comecei a ter um entendimento, falei assim, cara, eu sou filho, então se eu sou filho, eu não sou escravo de nada. Se eu não sou escravo, eu estou livre, eu tenho liberdade para agir. Se eu tenho liberdade, sou filho de Deus, eu tenho essa proteção dele, não tem nada que possa ser lançado contra a minha vida que vai impedir de eu realizar aquilo que ele está me chamando para fazer. Não tem dificuldade financeira que vai me paralisar, que vai me fazer voltar atrás do chamado que ele me deu. Não tem perseguição que vai me fazer, por medo, desistir daquilo que ele me chamou para fazer. Não tem oposição do mundo por eu estar agora decidido a falar dele, não falar mais de outras coisas que vão me paralisar. E eu comecei a entrar nesse processo, aquele tempo de adoração começou a trazer ao meu coração, sabe quando a revelação vai vindo sobre a tua vida, que vai te enchendo de esperança, vai te enchendo de alegria? E foi muito interessante que eu comecei, cara, isso realmente é muito interessante. E aí, no meio desse processo, veio um versículo à minha mente, que foi Mateus 6,24, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí eu falei assim, entendi, papai. Já entendi o recado que você está me dando, claramente. E depois que eu vi esse versículo, veio outro entendimento à minha mente. Foi uma experiência muito interessante. Eu não sei nem como é que eu não bati com o carro, né? E o entendimento que veio para mim veio de um escravo, que fala o seguinte, quando um escravo pertence a alguém, esse é senhor sobre a sua vida e ele responde ao chamado dele e cumpre a vontade dele. E assim era a nossa relação com o mundo até que a gente foi salvo. Ele era senhor sobre a nossa vida e a gente respondia ao chamado dele, fazia tudo o que ele mandava, tudo para agradar o mundo. Mas quando um escravo ele é comprado, ele passa a pertencer ao seu novo senhor. Ele não pode, então, mais obedecer às ordens e às vontades do seu dono anterior. Se o dono anterior começar a pedir àquele escravo, chamar ele para fazer alguma coisa para ele, sabendo que ele não é mais dono dele, ele mostra que ele é o quê? Ladrão. Ele mostra que ele é ladrão, porque ele está querendo que você faça alguma coisa para ele, sendo que você não mais pertence a ele. Então, eu quero falar para você, você hoje só tem que atender o chamado de agir baseado apenas no chamado daquele que te comprou por um preço precioso. Então, todas as vezes que você sentir esse chamado, não, olha, eu quero que você faça isso aqui, e aquilo for totalmente fora da vontade de Deus, você não tem que fazer nada disso, porque você não pertence mais a Ele, sabe? E esse Senhor que nos comprou, fez uma coisa interessante. Ele nos chamou, na verdade, fomos chamados para que a gente transformasse a partir de agora um mundo cheio de escravos, um mundo escravizado, em um mundo cheio de filhos e de filhos livres. Ele falou assim, ó, eu estou te libertando para que você, a partir de agora, faça a diferença libertando outros para mim, libertando outros em meu nome. Você agora tem liberdade plena. Agora, essa liberdade que eu te dei não significa que você não está mais debaixo de autoridade. Significa que agora você está debaixo da autoridade do teu Senhor, do teu Pai. Para quê? Para que você cumpra o chamado e o propósito que Ele tem para você. Assim, eu te comprei, eu te criei, eu te comprei para que você vivesse o chamado que eu tenho para a sua vida. Por isso, hoje eu quero falar para você, não se cale, nem fique paralisado por medo do que o mundo pode pensar ou fazer contra você na hora que você estiver agindo em nome de Jesus. Porque, cara, ninguém vai tocar em você. Porque você é precioso, porque você é preciosa. O que o mundo quer é que você fique quietinho, mas Deus quer que você faça a diferença. Sabe, Mateus 6, de 31 a 33, fala o seguinte, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu vejo muita gente que abre mão de cumprir o chamado de Deus, porque acredita que, assim, cara, se eu for cumprir o chamado de Deus, eu vou perder tudo na minha vida. Eu não vou ter nada, eu vou ficar pobre, eu vou ser desprezado pelas pessoas. Mas aqui o que Deus fala? Cara, não se preocupa com isso, cara. Faz aquilo que eu estou chamando você para fazer. E todas as coisas que você precisa, eu vou dar para você.
quero dizer para você que você começa a fazer a diferença quando você decide viver pela sua fé. Quando você decide que a sua vida, ela vai ser, na verdade, agora guiada por aquilo que você foi chamado para fazer. O problema é que a gente acredita que a gente tem que, às vezes, que se subordinar ao sistema desse mundo para conseguir dar certo. Cara, isso é uma esquizofrenia existencial. Porque a gente tem que entender o seguinte, cara, eu não sou mais aquela velha criatura que dependia daquilo. Eu sou uma nova criatura recriada em Cristo Jesus e por isso eu vou viver tudo que Ele tem para mim. Olha, João 6:12 fala o seguinte, ele dá o exemplo de quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, dos 5 pães e 2 peixinhos. Depois que ele fez aquele milagre, aconteceu o seguinte, quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Isso aqui mostra o seguinte, numa situação em que tinha que se alimentar tanta gente, um garotinho resolveu fazer o seguinte, olha, eu vou abrir mão dos meus 5 pães e dos meus 2 peixes, crendo que algo maior vai ser feito. Ele ali entregou. Ele deu a matéria-prima para que um milagre fosse realizado. Naquele momento, além de Jesus ter feito um milagre que alimentou todas aquelas pessoas, todo aquele suprimento foi suficiente, não apenas para alimentá-los, mas sobrou numa quantidade enorme. Então, eu quero falar com vocês, o suprimento divino, ele não vem em quantidades insuficientes ou certas, mas ele sempre vem em proporções abundantes sobre a sua vida. No momento que você se dispõe a abrir mão do teu pouco que você tem, do pouco que você tem, às vezes, você vai ver Deus pegando aquele pouco e transformando aquilo em um suprimento muito mais do que abundante sobre a sua vida. Eu estava vendo um pastor contar uma história dele, recentemente, um pastor americano, ele contou, lógico que nos Estados Unidos, as proporções são sempre muito maiores, né? Ele tinha lá ele estava fazendo uma obra na igreja dele e ele precisava de $3 milhões para acabar aquela obra. E ele só tinha $1 milhão no banco. E ele adotou uma premissa, tudo que eu tenho que não é suficiente para o que eu preciso é semente. Ele adotou essa premissa, tudo que eu tenho que não é suficiente para o que eu preciso é semente. Ele sabia que tinha um pastor que estava fazendo uma outra obra, falou assim, fulano, eu quero ofertar na vida da sua igreja aqui esse valor de $1 milhão. Aí o cara, não precisa disso, não, eu quero ofertar, eu sei que eu quero ofertar. Ele ofertou. Dali a uns 2 dias o pastor liga e fala assim, fulano, olha só, a gente resolveu cancelar a obra que a gente tinha decidido fazer. Então, eu quero não apenas devolver para você a oferta que você deu, mas eu quero ofertar na sua igreja aquilo que a gente tinha juntado para fazer a obra. Eu estou botando $3 milhões na conta da sua igreja. Olha que coisa interessante. É assim que o reino de Deus funciona. Quando eu tenho certeza que a atitude dele fez a diferença na vida daquele pastor, mas aquilo que Deus fez em função do que ele realizou, fez a diferença muito maior na vida dele. E assim, gente, não tenha medo. Deus, ele vai suprir tudo aquilo que você precisa, sabe? Ele vai abençoar a sua vida poderosamente. E eu quero dizer para você que existem muitas maneiras da gente ser vitorioso na vida. Muita gente acredita que a vitória ela é fruto de um título como executivo, como dono, como um grande profissional liberal. Muitas pessoas acham que o sucesso na sua vida, ele é fruto de você ter muito dinheiro na sua conta, ele é motivo de porque você tem muitos patrimônios, mas a verdade é que o sucesso, na verdade, você só vai ser realizado na sua vida, verdadeiramente, quando você viver os planos de Deus para a sua vida. Sabe, você ser bem-sucedido, você ser feliz, você ser bem-sucedido, nem sempre essas coisas caminham juntas. Às vezes você é bem-sucedido num lado da sua vida e você é completamente infeliz na outra. Então, eu quero dizer para você, faça a opção por fazer aquilo que vai fazer a diferença. Eu acho que eu comentei isso, não sei, eu já falei tanto essa semana em tantos lugares diferentes, mas eu comentei uma coisa que aconteceu com a minha vida.
Durante muito tempo, eu quis ser um profissional de sucesso. Como eu fui um garoto pobre e que muitas vezes me senti discriminado em função de não ter bens, em função de não poder me vestir. Vocês terem uma ideia, eu fui ter minha primeira calça jeans com 17 anos, né? Até a cidade eu só usava roupas usadas de uma pessoa que dava para a gente apertava e eu usava ela. Então, durante muito tempo, eu não era o cara da escola que tinha a mochila mais legal, não tinha nada disso. Então, isso, durante muito tempo, me motivou a querer crescer na minha vida, me levou a querer ter sucesso na minha vida profissional. Até que um dia eu estava lendo um livro de um autor cristão, na verdade são 2 autores cristãos, onde ele colocava o seguinte: você tem que levar a sua vida, na verdade, baseado no que você quer que esteja escrito na sua lápide. E ele falou o seguinte: o que você quer que esteja escrito? Aqui jaz um grande empresário, aqui jaz um grande executivo, aqui jaz um grande médico. O que você acredita? O que você quer que esteja na sua lápide? E eu lembro que aquilo ali mexeu comigo. Eu tenho memória fotográfica para certas situações. Eu lembro no dia que eu li aquilo e eu falei assim: eu quero que na minha lápide esteja escrito que aqui está alguém que fez a diferença na vida das pessoas com quem ele se relacionou. E eu quero dizer para vocês que desde aquele dia eu comecei a valorizar cada momento que eu tenho com cada pessoa com qual me relaciono. Todas as vezes que eu jogo fora uma oportunidade, eu fico muito triste e falo assim: Jorge, não faça mais isso. Eu quero novamente ter a oportunidade de estar perto daquela pessoa para poder influenciar ela positivamente. E é isso que Deus chamou a gente, para que a gente seja sal e luz aonde a gente estiver. Na verdade, isso é uma coisa que todo dia está nas minhas orações, tanto por mim quanto pela minha família. Eu peço que eu, a minha esposa e as minhas filhas sejamos sal e luz na vida de cada pessoa que estiver perto da gente. E foi para isso que a gente foi chamado. Eu quero dizer para você o seguinte: atenda o chamado do Pai, cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida, faça a diferença, porque aí você verdadeiramente vai estar vivendo o melhor de Deus, vai estar desfrutando do melhor de Deus para a sua vida e você vai estar fazendo a sua sociedade ser muito melhor do que a gente já é hoje. Queria chamar os músicos para subirem e eu queria aproveitar esse momento, esse tempo que a gente ainda tem aqui hoje, para que a gente possa estar orando por cada um de vocês. Se você sente que você precisa, em algum momento, se desprender de algo que tem impedido que você viva plenamente aquilo que Deus tem para você, se você tem entendido que aquilo que você tem vivido hoje não é o melhor de Deus para a sua vida e que você precisa ser encorajado para dar um passo de fé, que às vezes significa romper com aquilo que o mundo mostra para você que é o mais correto. Quero falar para você que nem sempre o que você tem que fazer, o mundo vai achar que é o melhor a ser feito. Mas quando Deus fala, vai por esse caminho, cara, não abra mão dele. Quando Deus falar para você, cola com aquela pessoa, cola com ela, não deixe de fazer isso. E quando Deus falar para você, abra a tua boca e fala de mim para essa pessoa, tenha coragem de fazer isso. Olha, algo que o pastor Maurício tem falado muito ao longo dos nossos últimos encontros, todas as vezes que a gente tem conversado, ele tem batido sempre na tecla. Não se ser a igreja do século XXI, não se trata de embalagem, se trata de conteúdo, se trata de você ser aquilo que você está se propondo a ser. Uma igreja impactante, uma igreja que transforma, uma igreja que influencia, uma igreja que demonstra o amor de Deus. E quando ele fala de ser igreja, não está falando da organização, ele está falando de cada um de nós. O pastor Jorge deixou claro lá na Nova Conference que quando a gente olha para uma criança, a gente tem que lembrar que ela, bracinho, perninha, cabeça, tudo aquilo faz parte do corpo dela. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Quando você abre a sua boca para falar de Deus, você está sendo a boca dele. Você está sendo a boca da igreja. Quando você abraça alguém, você está sendo os braços de Jesus e envolvendo aquela pessoa.
Quando você caminha em direção a alguém que está precisando de auxílio, você está sendo, na verdade, as pernas de Jesus que estão indo na direção daquele que precisa dele. Isso é viver a vida cristã. A gente não faz a diferença por aquilo que a gente fala. A gente faz a diferença quando a gente faz aquilo que a gente fala. A gente faz a diferença quando a gente verdadeiramente vive aquilo que a gente diz que a gente crê. É isso que eu quero falar para vocês. Olha, eu fico muito feliz pelo que eu vejo acontecer nos nossos grupos de conexão na igreja, onde eu vejo amor fluindo ali dentro, onde eu vejo pessoas orando por outras pessoas, pessoas apoiando outras pessoas em momentos de dificuldade, pessoas aconselhando em amor outros quando precisam de uma orientação, uns cuidando dos outros. Quando você entende o poder que tem você influenciar as pessoas, você vai aprender que você não está simplesmente fazendo um crescimento por adição, mas por multiplicação. Porque quando você toca em um, ele vai tocando em outro, em outro, em outro e outro, e o poder de Deus vai se levantando. Queria chamar você, pedir a vocês para ficarem de pé.